paz, Senhor, igreja. Amém. Vamos fechar nossos olhos agora e falar com o nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos colocamos na Tua presença, meu Pai, através do Teu Filho amado Jesus Cristo. Queremos Te agradecer, Senhor, por estar na Tua casa. Agradecemos, meu Pai, por estar aqui, meu Pai, para Te louvar, Te exaltar, meu Pai, porque somente o Senhor és digno, meu Pai, de toda a honra e toda a glória. Senhor Deus, entregamos nossa vida a Ti, meu Pai, nosso caminho a Ti pertence, Senhor. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que venha com Teu Espírito Santo sobre os nossos corações, que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, Senhor, a nossa família, que o Senhor, meu Pai, possa se fazer presente, meu Pai, todos os dias, meu Pai, em nossa vida. Ó, meu Pai, Te agradecemos, que o Senhor venha falar conosco essa noite, Senhor, noite de comunhão, que o Senhor possa, meu Pai, lavar-nos, nos purificar, meu Pai, com o Teu sangue. Ó Pai, obrigado, Senhor, por estarmos no Teu caminho, pela Sua misericórdia, meu Senhor, que tem nos alcançado. Pois a Ti entrego, meu Pai, este culto e peço que abençoe, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Amém. Vamos para a palavra de Deus que se encontra em Gênesis, capítulo 19, e nós vamos ler a partir do verso de número 12. Gênesis 19, 12 em diante. Glória a Deus. Quem está abençoado, diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E os homens disseram a Ló: tens mais alguém aqui? Genro e teus filhos e tuas filhas, e qualquer um que tiveres na cidade, traze-os para fora deste lugar. Porque destruiremos este lugar, porque o clamor deles tem subido diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. E Ló saiu e falou a seus genros, que haviam de se casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor destruirá esta cidade. Mas ele parecia com alguém que zombava dos seus genros. E quando a manhã surgiu, então os anjos apressaram Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que estão aqui, para que não sejas consumido na iniquidade da cidade. Enquanto ele demorava, os homens seguraram a sua mão, e a mão de sua mulher, e a mão de suas duas filhas. O Senhor foi misericordioso com eles, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que quando os haviam trazido para fora dali, ele disse: foge pela tua vida, não olhes para trás, nem fiques em toda esta planície. Foge para o monte, para que não sejas consumido. Agora lá no verso 26 diz assim: mas a sua mulher olhou para trás dele, mas a sua mulher olhou para trás por detrás dele, e ela se tornou em uma estátua de sal. Amém? Amém. Pega a tua mão e diga assim: Senhor meu Deus, fala comigo, nesta noite. Fala o que eu preciso ouvir, e não o que eu quero ouvir. O meu coração está aberto para a tua palavra. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Nós continuamos tratando então deste tema de família, que é um tema bastante importante. É um tema que nós tratamos no mês passado e continuamos ainda neste mês, com enfoque agora mais na questão do casamento, né? Da vida conjugal, mas também é claro que isso envolve toda a família, e é muito importante que a gente saiba que Deus, Ele quer salvar toda a família, não é verdade? Deus não quer salvar apenas um, Ele quer salvar toda a família. Você olha para o texto que nós lemos e você vai ver uma família que, aos olhos humanos, ela não merecia ser salva, se você observar bem, não é verdade? Ló, ele tinha um cuidado para as coisas de Deus. Depois em casa você pode ler o capítulo todo que nós lemos aqui, o capítulo 19, você vai ver que Ló, ele recebeu aqueles dois anjos com bastante alegria, preparou um banquete para eles e insistiu para que eles pousassem na casa de Ló. Então, Ló, ele tinha um carinho muito grande pelas coisas de Deus, por aquilo que envolve as coisas do céu, e é isso que é importante na nossa vida, a gente ter um cuidado, um zelo pelas coisas de Deus, não é verdade? Aquilo que envolve a igreja, envolve os princípios da palavra, envolve os princípios bíblicos. Nós precisamos dar o maior valor para isso. Eu sei que muita gente despreza, eu sei que muita gente prefere às vezes estar com pessoas do mundo do que com pessoas da igreja, não é verdade? Mas o nosso prazer tem que estar aqui, neste lugar, nesta família, que é a nossa família, não é verdade? Então a nossa alegria precisa ser com as coisas de Deus. É isso que Deus preparou para nós, não é verdade?
A nossa alegria não está no mundo. A nossa alegria não está numa bebida alcoólica ou numa droga que no momento traz uma euforia mesmo. A nossa alegria ela está na casa de Deus, na presença do Senhor, no gozo que só o Espírito Santo pode trazer sobre as nossas vidas, não é verdade? A vida com Deus, ela precisa ser vivida intensamente. Nós precisamos vir para a igreja com o desejo de adorar, de se alegrar, não é verdade? De cantar e fazer o melhor para Deus. É triste quando a gente vê pessoas vindo para a igreja e com muita tristeza, não é verdade? Muito desânimo, não vibra, não se alegra. Na igreja a gente precisa se alegrar. O povo de Deus é um povo marcado pela alegria. Olha para Israel, quantas festas tinham durante o ano, não é verdade? O povo festejava, o povo se alegrava. Quando o povo saiu do Egito, que foi liberto, Miriam cantou, né? Moisés cantou. O povo de Deus é um povo alegre, é um povo desprendido, né? Você olha para Davi, aqueles salmos que Davi compôs eram salmos cantados. Hoje a gente lê eles na igreja, né? Mas eram cantados. Davi era um excelente compositor, era músico, era uma pessoa cheia de qualidades, não é verdade? Então o povo de Deus tem que lutar contra esse inimigo que é a tristeza, lutar contra esse inimigo que é o desânimo. Isso é inimigo de Deus, não é verdade? Nós temos que vir para adorar e glorificar o nosso Deus, né? Dar a maior honra para esse Deus. Ló fez isso, ele deu a maior honra, a exemplo de Abraão também, que recebeu aqueles anjos com a maior honra, né? Então você veja que Deus ele se agrada disso quando você o recebe com alegria, não é verdade? Eu sei que muita gente tem Jesus no coração, eu sei que muita gente está na igreja e está procurando servir a Deus, mas Deus não se agrada de um espírito depressivo, entristecido. Deus quer ver a alegria no nosso coração, quer ver a gente recebê-lo na sua casa, na nossa casa, com a alegria, não é verdade? Quando o Senhor ele está na nossa casa e Ele é honrado pela sua presença ali, então grandes bênçãos acontecem nesta casa, né? Grandes bênçãos acontecem na tua vida quando o Senhor é recebido com honra, como uma pessoa de destaque, né? Como alguém especial na tua casa, não é verdade? Então nós vemos que Ló ele dá esse exemplo para nós. Ele recebeu aqueles 2 anjos com alegria. Os anjos a princípio nem queriam ficar na casa dele, mas ele falou assim, ele insistiu e os anjos entraram para passar a noite ali. Mas veja você, a cidade estava tão pervertida, o pecado tinha transbordado tanto que os homens daquela cidade cercaram a casa de Ló e falaram para ele: coloca esses homens aí para fora que nós queremos nos divertir com ele. Olha que situação, né? Queriam se divertir com aqueles homens, né? Então Ló ele insistiu para que aquelas pessoas da cidade ali fossem embora, deixassem ele em paz. Chegou a oferecer até as filhas dele, tenho 2 filhas virgens, né? Eu ofereço as minhas filhas. Não, nós queremos esses homens que entrarem na tua casa. Então a Bíblia diz que esses anjos puxaram Ló para dentro de casa, fechou a porta e cegou todos aquelas pessoas que estavam em torno da casa, e eles não conseguiam achar a porta, né? Ficaram cegos, não tinham mais visão nenhuma e ficaram embaraçados, e a casa de Ló ficou então em segurança. Quando Deus quer proteger a nossa casa, Ele nos esconde, não é verdade? Ele causa cegueira nos nossos inimigos, Ele guarda e Ele protege. Ele é o guarda de Israel, Ele é o guarda da igreja, Ele é o guarda da nossa casa, né? Se a sentinela, né, estiver cuidando da nossa casa, o Senhor é muito mais eficiente, não é verdade? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia
a sentinela. Diga assim: a minha casa está protegida pelo Deus Todo-Poderoso. Amém. Pode aplaudir e glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Então, a Bíblia, ela diz aqui que Deus já estava numa situação que ele não estava mais suportando o pecado de Sodoma e Gomorra. A situação era muito extrema. Aquele povo estava tão pervertido, aquele povo estava tão envolvido no pecado, estava chafurdando tanto no pecado, que Deus então resolveu executar juízo. Só que olha que detalhe interessante: antes que Deus executasse juízo e destruísse aquela cidade, Deus enviou 3 anjos até Abraão. Um anjo anunciou o nascimento de Isaque. Sara com 90 anos, Abraão com 100 anos. Aquele anjo anunciou o nascimento de um filho. E Sara, dentro dela, ela até riu porque ela achou absurdo aquilo, não é verdade? Ela com 90 anos gerar um filho ainda. E Abraão com 100 anos ser pai. Mas o anjo disse: olha, você riu, mas daqui a um ano, daqui a um tempo determinado, você vai abraçar um filho, você terá um filho. E nasceu Isaque, que significa riso, Isaque significa que trouxe ali alegria para aquela casa, para a vida daquele casal. Então Deus, ele quer uma família, não pela metade. Ele não quer que o casal viva apenas os dois, mas Deus quer que o casal gere filhos, constitui família. Esse é o projeto de Deus. Às vezes eu conheço pessoas também que se casam e decidem não ter filhos, não é verdade? É uma decisão da pessoa, mas você pode observar, a pessoa não fica realizada, A pessoa fica cheia de manias, cheia de coisas desequilibradas, porque o projeto de Deus é que o casal tenha filhos e a família seja completa, não é verdade? E uma família completa, o propósito de Deus é salvar toda a família, não é verdade? Esse é o projeto de Deus. Então, por que Deus olhou para Ló e resolveu tirar ele daquela cidade? Enviou esses 2 anjos, Dá uma olhada aí no verso de número, nesse capítulo mesmo de Gênesis, o verso 29. Gênesis 19 e o verso 29. E aconteceu que quando Deus destruiu as cidades da planície, Deus lembrou-se, olha aí, Deus lembrou-se de Abraão e retirou Ló do meio da destruição, quando ele derrubou as cidades em que Ló habitara. Então você veja, Ló era sobrinho de Abraão. Abraão orou pela vida de Ló. E Deus, em consideração a Abraão, libertou Ló, salvou Ló daquela cidade. Você percebe a importância da oração? Você percebe a importância da tua fidelidade a Deus? A tua fidelidade a Deus, a tua oração, o teu clamor pode salvar uma família inteira. E vou além, pode salvar uma cidade inteira. Diga assim comigo: a minha oração, ela é poderosa para salvar toda a minha casa. Amém. Quem crê pode aplaudir e glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Então, quando você olha para a família de Ló, você pensa assim: Deus podia ter salvado só Ló, porque a mulher dele não merecia ser salva. Ela estava com o coração ainda em Sodoma e Gomorra, não é verdade? E nós vamos ver mais para frente isso daqui, que ela estava com o coração lá. Você olha para as filhas de Ló, elas se deitaram com o pai depois na sequência e gerou filhos, os moabitas, que são descendentes dessa união. Então você vai ver que elas cometeram, levaram o pai, embebedaram o pai e levaram a ter um relacionamento que para Deus é abominável isso. Então, se você analisar bem, essa família não merecia ser salva, não é verdade?
quem merecia era só Ló, os outros não mereciam, os outros estavam todos envolvidos com o pecado, mas Deus salvou a família inteira. Olha que interessante, e por causa da fidelidade da oração de um homem, Abraão. Já pensou? A tua fidelidade a Deus na tua casa, a tua oração a Deus, a tua intercessão, o teu clamor pode salvar toda a tua casa. Isso é muito importante, meu irmão. Às vezes a gente pensa, não adianta nada eu estar orando, não está acontecendo nada. Meu irmão, faz muita diferença. Tem gente que tem pai, tem mãe que ora pelo filho, anos e anos orando, e não vê nenhum resultado. E sabe quando que o resultado vem? Quando aquela mãe morre ou quando aquele pai morre. Aí tem resultado na vida do filho e da filha. Olha que coisa, né? Nós nunca podemos deixar de orar pela nossa casa. Como já disse alguém com propriedade, a oração é como uma poupança, não é verdade? Você vai acumulando crédito lá com Deus, você vai acumulando dividendos lá com Ele. Uma hora, esse dividendo vem, não é verdade? Uma hora esse resultado vem e abençoa a tua casa, e abençoa a tua família. É muito importante que você não desista da oração. Você que é mãe, você que é pai, dobra teus joelhos e ore pela tua casa. Clame a Deus pela tua casa. Às vezes você fala, está tudo bem, está todo mundo com saúde, está todo mundo bem financeiramente, não tem necessidade de orar, mas não pode baixar a guarda, tem que continuar orando, não é verdade? Olha o exemplo de Jó, tudo caminhava bem, não tinha nenhum problema, mas ele continuava orando pelos seus filhos, não é verdade? Ele orava pelos seus filhos. Os filhos estavam com saúde, estavam se banqueteando, tinha muito dinheiro, tinha muita alegria, muita comunhão, mas a Bíblia fala que ele levantava de madrugada, ele orava pelos filhos. Quando o dia mal veio, ele estava fortalecido na fé. Olha que bênção, não é verdade? Ele estava fortalecido na fé. Às vezes a pessoa, tudo está bem, ela afrouxa, não é verdade? Ela baixa a guarda. Aí o inimigo entra e encontra uma oportunidade e a pessoa está fraca, ela está despreparada. Fique na oração, fique na intercessão, clame a Deus pela tua casa. Você não sabe o amanhã, você não sabe o que está por vir, não é verdade? Você não sabe o que está por acontecer, só Deus sabe. Então, continua firme, orando ao Senhor, clamando a Ele, porque a bênção de Deus, ela é certeza na vida daquele que ora, na vida daquele que clama, na vida daquele que espera. Então, você veja que Abraão, ele orava pela vida de Ló, ele intercedia por este sobrinho, e ele se envolvia para de alguma forma abençoar a vida desse sobrinho. A Bíblia conta que em determinada situação os inimigos levaram Ló cativo, sua família, seus bens, sequestrou tudo. E era um exército grande, era um exército poderoso. Mas Abraão separou na sua casa 318 homens, dos mais preparados que ele tinha, e foi de surpresa contra estes guerreiros, contra esse exército. E ele pegou esse exército desprevenido, pegou esse exército cansado da batalha daquele dia e embriagados com o vinho que eles estavam celebrando a vitória. E foi nesse momento que Abraão chegou com apenas 318 homens e restituiu Ló a sua vida, da sua família e de todos os bens, destruiu aquele exército e restituiu a Ló tudo aquilo que o inimigo tinha roubado. Então você veja a importância de um homem de Deus, a importância de uma mulher de Deus. Deus opera grandes coisas através de uma pessoa, através de um homem, através de uma mulher. Deus pode salvar toda uma cidade, Deus pode salvar até mesmo
toda a humanidade, porque foi através de um homem, Jesus Cristo, que todo mundo foi salvo, ou todo mundo tem a possibilidade de salvação, não é verdade? Deus não precisa de muito, Ele precisa de alguém que confia nele, Ele precisa de alguém que seja fiel a Ele, que valorize os princípios da palavra dEle, que não despreze aquilo que a palavra está ensinando. Se a palavra está ensinando A, vamos fazer A. Se está ensinando B, vamos fazer B, não é verdade? Não vamos questionar a palavra, mas vamos fazer aquilo que Deus orientou para que a gente faça, não é verdade? Abraão, ele estava nessa situação de bênção na presença de Deus, mas por quê? Ele era fiel a Deus, ele era obediente a Deus, ele era um homem de atitude que agradava a Deus. Ele não era um banana, ficava em cima do muro, não é verdade? Ele não ficava se justificando, não. Deus falava, ele obedecia. A situação se levantava, ele lutava, ele ia para a guerra, ele batalhava e Deus era com ele. Seja forte e corajoso, porque Deus é contigo. Se levante para a batalha, lute contra o inimigo, porque a vitória é tua, em nome de Jesus. Amém? Quem crê pode aplaudir e glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então a Bíblia diz que aqueles anjos chegaram na cidade, eles se hospedaram na casa de Ló, e eles disseram: Deus vai executar juízo esta noite aqui. Vocês precisam sair deste lugar, vocês precisam fugir. E perguntou assim: tem mais alguém? Tem algum genro? E as duas filhas de Ló estavam já preparadas para o casamento. Já tinham os dois genros já preparados, né? Mas quando Ló então avisou os seus genros, eles achavam que ele estava de brincadeira. Sabe quando a pessoa fala uma coisa séria e aí o outro entende assim, acha tão absurdo de falar: você está de brincadeira comigo, não é verdade? Isso não é verdade. Acharam que Ló estava de brincadeira com eles, num assunto tão sério. Às vezes você fala do amor de Deus para alguém na sua casa, às vezes você evangeliza, você fala da importância da pessoa andar com Deus, e a pessoa acha que você está de brincadeira, acha que não é sério, não é verdade? Acha que não tem que se envolver com isso não, que tem que viver a sua vida nesse mundo. E foi o que os genros dele acharam. Os genros ficaram para trás. E é interessante que os anjos Ló começou a demorar, eles começaram a apressar, pegaram na mão da mulher de Ló, pegaram na mão das filhas de Ló e saíram apressadamente daquela cidade. E falaram: nós temos que sair apressadamente, porque enquanto a gente não sair, enquanto você não estiver fora daqui, eu não posso executar juízo, eu não posso fazer nada. Olha que coisa, enquanto você estiver na tua casa, fiel a Deus, buscando a Deus, Deus não pode fazer nada no sentido de executar juízo ainda. Se existe algum juízo para executar, se existe algum mal para vir, primeiro Deus tira quem é dele, para depois executar juízo, não é verdade? Por isso que eu acredito que a igreja sobe ao encontro com o Senhor nos ares e não passa pela grande tribulação. Eu creio nisso. Tem muitos estudiosos da palavra, muitos pregadores que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu acredito que a igreja vai ser levada e depois ocorrerá a grande tribulação aqui. Eu não acredito que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu acredito que a igreja vai subir antes. Porque você pode observar, Deus ele sempre livra aqueles que são seus. Deus não permite que a pessoa... Olha, Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. Deus não permitiu que Ló ficasse lá. Enquanto ele não saísse, ele e a sua família, o juízo não foi executado. A Bíblia diz que eles saíram à noite e quando o sol estava nascendo, eles estavam então longe, olhando a cidade lá do alto. E aí então Deus mandou uma chuva. Deus mandou, se você olhar o texto aqui,
É como se Deus tivesse mandado uma bomba atômica naquele lugar, porque nem vegetação não nasceu, não é verdade? Acabou com aquele lugar, destruiu completamente, virou cinza, acabou com aquelas cidades, não é verdade? Mas tem um detalhe importante, o anjo disse assim, olha, nós devemos sair apressadamente, e o texto diz assim, olha, o anjo disse para eles, não olhem para trás, não olhem para trás. Você está na igreja, você serve a Deus, às vezes você veio do mundo, às vezes você nasceu na igreja, não importa, você não pode olhar para trás, olhar para o mundo. Para trás significa olhar as coisas do passado, do pecado, as coisas do mundo, as coisas que não agradam a Deus, as coisas que trazem juízo de Deus para a nossa vida, né? Então o anjo disse, olha, não olhes para trás, Deus vai executar juízo. Mas a Bíblia diz aqui, até nós lemos o versículo, que a mulher de Ló olhou para trás, e no momento que ela olhou para trás, ela se tornou numa estátua de sal. Se tornou numa estátua de sal. Deus poderia ter executado juízo na vida dela de muitas maneiras, não é verdade? Ela podia ter morrido ali, ela podia ter sido punida de uma outra maneira, mas Deus quis colocar como que... Sabe quando você quer lembrar de alguma coisa? Os reis faziam isso, hoje os governantes fazem isso, né? Quer lembrar de alguma coisa? Coloca uma estátua, não é verdade? Coloca uma estátua, um monumento, um obelisco, né? Alguma coisa que fique ali para sempre e lembre do ocorrido. Deus quis fazer assim com esta mulher. Deus colocou ela como um monumento ali, né? Como algo que quando a pessoa passasse e olhasse, falava assim, olha, essa mulher aí, ela estava guardando o pecado no seu coração. Deus estava libertando ela, mas o coração dela estava envolvido com o pecado, estava envolvido com as coisas de Sodoma e Gomorra. Então ela ficou lá como um memorial, ela ficou lá como uma lembrança eterna daquilo que estava no coração dela, não é verdade? Então olha como é importante a pessoa ela se desvencilhar das coisas do passado que não agradam a Deus. Às vezes tem gente na igreja que se converteu, tinha uma vida de pecado no passado, de devassidão, uma vida envolvida com as coisas do mundo, e quando a pessoa vai conversar e falar do passado, os seus olhos brilham quando ela fala do passado. É terrível isso, não é verdade? Porque o passado sem Deus, ele tem que ser esquecido, nós não podemos olhar para ele, não é verdade? Nós não podemos ter o nosso coração nele, nós precisamos estar olhando para o alvo, para o autor e o consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Diga assim, erga a tua mão e diga assim, o meu passado não representa nada para a minha fé. O meu passado de pecado eu quero esquecer e quero olhar para frente, quero olhar para o alto, para o autor e o consumador da minha fé. Amém. Pode aplaudir, glorificar. Aleluias. Glória a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles anjos disseram para Ló assim, foge, vai para os montes, se refugia nos montes. Deus está falando para nós hoje, não olhe para o mundo, não volte para o mundo, mas vá para os montes, vá para os lugares altos, porque o Senhor, Ele é como um rochedo na nossa vida. Ele é o nosso libertador, Ele é aquele que está numa posição elevada e nós não podemos estar envolvidos com as coisas de baixo, nós temos que estar envolvidos com as coisas do alto, não é verdade? Pensando nas coisas do alto, nos envolvendo com as coisas de Deus. É interessante, né? Porque essa mulher de Ló,
naquele momento ali, ela foi como se Deus congelasse ali, não é verdade? Deus parasse o tempo ali. Você já pensou se Deus fizesse isso com a gente? No momento que a gente tivesse com um pensamento que não agradasse a Deus, Deus viesse congelasse ali, naquele momento. Quantas pessoas não iam se transformar numa estátua de sal, não é verdade? E se tornar como que congelado no tempo e marcando exatamente aquele momento. Mas a graça do Senhor nos livra disso todos os dias e todos os momentos, não é verdade? Porque a nossa salvação, ela não está na nossa perfeição. Todos nós hoje cometemos diversos pecados, não é verdade? Todos nós ao longo dessa semana desagradamos a Deus em algumas coisas, mas nós temos aquele que nos justifica, aquele que nos santifica, e Deus não olha para nós através de nós mesmos, Ele olha através de Jesus Cristo, aquele que é perfeito, aquele que é santo, aquele que não conheceu o pecado, é aquele que nos justificou e trouxe justiça para as nossas vidas. Amém? Quem entendeu pode aplaudir e glorificar. Aleluia! Glória a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Deus quer salvar a tua vida, Deus quer salvar a tua casa, mas você não pode ficar no lugar que você está. Você precisa sair do lugar. Não digo o lugar físico, geograficamente específico, mas eu digo espiritualmente. Se o nosso coração ele não está voltado para Deus, Deus não pode salvar a nossa vida, não é verdade? Ele é poderoso, Ele pode todas as coisas, mas isso Ele não pode fazer. Salvar aquele que não quer salvação, aquele que está envolvido com o pecado. Os genros de Ló falaram assim: nós não queremos sair daqui, está gostoso aqui, nós vamos ficar. Foram destruídos juntamente com todos os pecadores. Teve a oportunidade de sair daquele lugar, de ser salvo, mas não acreditaram, não deram valor. Na tua casa, na tua vida também é assim. Deus não salva aquele que tem prazer nas coisas do mundo, naquele que está envolvido com as coisas que não agradam a Deus. Não tem salvação para esse. A salvação é para aqueles que são de Deus, que estão com seus pensamentos voltados para Deus, que tem pecado sim, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada junto a ribeiros de águas, mesmo no tempo seco, continua dando frutos, as suas folhas são verdes, não é verdade? Não murcha, não seca. Assim é aquele que espera no Senhor, assim é aquele que se alegra no Senhor, não é verdade? A tua casa está abençoada, desde que você esteja no Senhor, né? A tua família está abençoada, desde que o Senhor esteja usando de misericórdia na tua vida e na tua casa. O teu casamento é abençoado, não porque você é o melhor marido ou você é a melhor esposa, mas porque existe um Deus maravilhoso na tua vida, na tua casa. A tua família não é a melhor porque Deus escolheu assim ou diferenciou você, não. Deus abençoa a tua casa porque Ele é bom e através de Jesus Ele quer o melhor para a tua casa e a tua vida. Firme-se na presença do Senhor. Invoque a presença do Senhor todos os dias. Busque a Ele de todo o teu coração. Receba-o com alegria no teu coração. E você vai perceber como Deus é bom o tempo todo, não é verdade? Você vai perceber o quanto a tua vida, a tua casa segue abençoada, como um oásis num mundo árido, não é verdade? Como um manancial de águas num mundo deserto. O Senhor, Ele flui na vida dos seus, daqueles que Ele ama, daqueles que Ele deseja o melhor, né? A tua casa é abençoada, teu casamento é abençoado,
porque você está na presença do Todo-Poderoso. Glória a Deus. Teu casamento é uma bênção. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir e glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos nos colocar em pé. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Assim com os teus olhos fechados. Maravilhoso Deus, nós te louvamos e te adoramos nesta hora, porque reconhecemos, ó Pai, que nada merecemos, mas pelo teu grande amor, pela tua grande misericórdia, o Senhor tem o desejo de salvar-nos, ó Pai. Hoje o mundo se assemelha a Sodoma e Gomorra, um mundo que está caído, que está pervertido, que está chafurdando no pecado, meu Pai. Mas o Senhor tem planos para a tua igreja, o Senhor resgata a tua igreja, meu Pai. O Senhor não está indiferente com aqueles que te amam, o Senhor tem um desejo, ó Pai, de colocar num lugar seguro, num lugar firme, aqueles que te amam, aqueles que são fiéis a Ti. No nome de Jesus, nós declaramos aqui uma igreja abençoada e fortalecida na Tua presença. Enquanto o louvor vai entoar esse cântico, você vai poder orar, você vai poder apresentar a Deus teu casamento, tua esposa, teu marido, tua casa, teus filhos e buscar a Deus de todo o teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Como é possível duvidar? Aleluia. Glória a Deus. São aos que buscam adorar. Aleluia. Assim foi com Daniel. Glória a Deus. Dentro da cova dos leões, Deus
Glória a Deus, maravilhoso Deus. Te adoramos, ó Pai, te glorificamos nesta hora, quando o Senhor se manifesta neste lugar. O nosso coração se enche da Tua presença, ó Pai. O nosso coração se alegra na Tua presença, meu Deus. Pai, eu quero Te agradecer pela Tua palavra nesta noite, que veio abençoar, ó Pai, as nossas vidas, a vida das famílias aqui representadas. Deus querido, eu invoco a Tua bênção sobre cada casamento, cada lar, cada vida conjugal que está nesta igreja. Eu invoco o Teu poder, ó Pai, eu invoco a Tua bênção sobre a vida deste casal, desta família. Repreendo agora todo espírito, ó Deus, contrário, todo espírito que tenta, que se levanta contra a família, meu Pai. Livra, ó Pai, esta família dos vícios, Senhor Deus. Livra estes filhos das más companhias. Livra, ó Pai, este marido da mulher adúltera. Livra, ó Deus, esta mulher das companhias ruins, ó Pai, que traz más influências. Ah, Deus querido, envolve cada família com a Tua presença. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de enfermidade, todo espírito, ó Deus, de confusão, de desordem, que tenta contra esta casa. Declaramos derrotados, declaramos aniquilados, ó Pai, todo levante do mal contra esta casa. Vem, ó Deus, e abençoa todas as famílias da Tua igreja. Traz, ó Deus, um amor renovado, traz o respeito, ó Pai, traz a alegria na convivência. Em nome de Jesus, nós Te pedimos, abençoa o marido, a esposa, os filhos, em nome de Jesus. Que esse demônio que se levanta para destruir casamentos seja agora destronado, seja agora neutralizado pelo Teu poder. No nome de Jesus, nós declaramos aqui casamentos abençoados, famílias abençoadas, no nome poderoso de Jesus Cristo. Erga a tua mão direita e diga assim: a minha casa pertence a Deus. O meu casamento está abençoado pelo Deus Todo-Poderoso. Amém. Levanta as tuas mãos para o alto. Poderoso Deus e amado Pai, despede o Teu povo em paz para os seus lares, ó Deus. Debaixo das Tuas potentes mãos, dá uma semana vitoriosa e abençoada. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus o Pai e as doces e meigas consolações do Teu Espírito esteja sobre toda a igreja. E todos aqueles que creem, digam comigo amém. Pode aplaudir, glorificar. Aleluias, glória a Deus, maravilhoso, Santo de Israel, aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Dá um abraço no teu irmão, diga para ele: o teu casamento está abençoado, meu irmão, em nome de Jesus.